Com relação a custo, assim, a investimento, a valores mesmo, comparando essa aplicação na nuvem e no TI tradicional, o que tu poderia dizer, assim, pela tua experiência, por clientes que tu já fez consultoria, que tu já viu funcionando? Cara, então, tem um exemplo de um cliente que a gente fez a migração dele, tá? Ele tinha uma aplicação, ele tem uma aplicação web e ele investiu uma grana, montou um data center, ele comprou gerador, comprou servidor, rack, cara, montou um data center gigantesco. Investiu uma grana e ele ainda tinha todo mês um custo, se eu não me engano, era algo em torno de 10 ou 11 mil reais por mês para manter aquilo. E quando a gente migrou a aplicação dele, na época, esse custo foi, eu acho que não chegou nem a 3 mil reais. Hoje tá mais por quê? Porque depois que o cara conhece os serviços de nuvem, ele começa a enxergar outro mundo e aí ele começa a ver outras coisas que ele pode fazer que naquele modelo que ele tinha era praticamente impossível dele fazer. E Outras possibilidades, outras né? possibilidades. Então ele começa a encher. Quando ele começou a conhecer a nuvem mesmo, conhecer os serviços, ver o negócio rodando, ele já enxergou várias possibilidades e já começou a agregar outros serviços no negócio dele. E com isso, é claro que aumentou o billing dele, mas também aumentou o lucro, os serviços, o quanto ele ganha com aquilo ali. E fora o custo, cara, que eu acho que às vezes influencia, mas o principal que eu percebo, que é a maior dor assim da galera, que é o maior problema quem tem empresa de software, quem tem uma aplicação web tem, é disponibilidade. Então, a disponibilidade hoje é assim, ó, uma coisa que é muito difícil de tu conseguir. Os caras botam em provedores, não, esse aqui é o melhor provedor que tem no Brasil. Daí dá 6 meses, pum, caiu o provedor, ficou 6 horas fora, 12 horas fora. Então, quando o cara vende uma aplicação... tem um outro caso de um aluno também, ele vende uma aplicação para comércio. Então, para shoppings e tal, para as lojas. A aplicação dele ficava, no provedor que ele estava, a aplicação ficava, acho que, 12 horas fora. E aí os caras, não, é problema não sei aonde. Não tem como uma loja deixar de vender, ficar 12 horas, e não é uma, né? São várias lojas de um shopping, ficar parada, não podendo vender, porque a aplicação está fora. E isso foi um dos motivos que foi o motivo principal, né? Que fez com que ele fosse para a nuvem. Quando ele me procurou, ele falou, Leandro, eu não me importo se pagar um pouco a mais do que eu pago hoje, porque o que eu preciso realmente é ter uma aplicação que eu possa confiar que não vai cair. E nesses dois casos, depois que eles migraram para a nuvem, até hoje não caiu a aplicação deles. Então, essa aí é o grande diferencial. Porque às vezes você acha que, não, vou pagar mais caro aqui, vou ficar nesse outro que é mais barato. Mas o barato sai caro. Uhum. Porque quantos clientes você está perdendo quando a sua aplicação cai, quando fica fora, fica lenta? Quantos clientes você está perdendo aí? Então, às vezes, está tentando deixar mais barato para o cliente, mas o que o cliente quer, ele não quer o mais barato, ele quer um negócio que resolva o problema dele. E deixar uma loja sem vender, não está resolvendo em nada o problema dele, está arrumando um problema muito maior ainda para ele. Então, as chances de um cliente desse aí sair da sua aplicação e contratar uma outra é muito grande. Então, às vezes o cara acha que, não, vou vender mais barato, vou deixar meia boca para vender mais barato. E não, o que eu percebo que pelo menos as grandes empresas, as empresas maiores, sérias, querem é uma aplicação que resolva o problema deles. E se puder ser mais barato, melhor. E com a nuvem você tem várias estratégias para deixar isso aí mais barato. Legal, e até porque isso aí é como se fosse uma conta corrente, né? A relação com o cliente. Tem o débito, tem o crédito. Quando acontece alguma coisa que o cliente fica insatisfeito, você fica em débito, né? Então é um a menos para você. E aí, se você fazer alguma coisa legal, é um positivo. Se não, é mais um negativo. E aí, conforme vai ficando, daqui a pouco o seu débito tá gigante e o cliente vaza. E nesses casos de queda, o débito é muito maior do que o crédito, né? É. Pra tu repor esse crédito aí, depois vai ter que trabalhar pra caramba. É. Porque tu atender o cliente bem não é mais do que obrigação, mas tu deixar o cara na mão lá É complicado. É complicado. Então, eu percebo que as empresas hoje, e tá com a facilidade que tem de tu conseguir uma aplicação web hoje que tá rodando em nuvem, os caras trocam rapidinho. Antigamente era uma trabalheira, né? Não, vou ter que instalar, migrar toda a minha aplicação, criar toda a infraestrutura pro meu software novo. Hoje, a maioria das empresas já tá oferecendo software como serviço.
cara cansou de ti, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o backup e vai jogar no outro, beleza, e já vai seguir trabalhando. Às vezes faz uma adaptação ou outra, mas a facilidade dessa migração está fazendo com que os clientes migrem mais rápido entre software. Então, se a tua aplicação não for uma aplicação confiável e que realmente entregue o que tu está prometendo, e principalmente uma aplicação que tenha disponibilidade, as chances são que tu vai ficar fora do mercado rapidinho.